É uma responsabilidade muito grande, Senhor Deus, estar aqui ouvindo a Tua voz. Que o Senhor nos dê graça no falar, que o Teu Espírito, Senhor Deus, fale ao nosso coração, que vá além das nossas deficiências, ó Senhor Deus, porque não temos capacidade em nós mesmos, ó Senhor Deus, de manipular a palavra de Deus, de utilizar dessa palavra, Pai. Mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá um coração para receber um solo, para receber uma semente que vai frutificar, que vai produzir muito, além daquilo que esperamos. Senhor, eu te peço que nesse momento agora, Senhor, o Senhor fale o coração da sua igreja. Que o Senhor esteja colocando qualquer tipo de orgulho nosso, Senhor Deus, no chão. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja exaltada, Pai. E que ela mostre, Senhor Deus, nosso coração, a nossa realidade e a necessidade que temos dessa comunhão com o Senhor. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos de 1 a 6. E antes de nós começarmos a leitura e a exposição, eu gostaria de incentivar os irmãos que não ouviram a pregação do domingo passado, capítulo 2, versos 23 a 27, que vejam, nós temos ali gravado, vejam, principalmente por contexto aqui, isso é essencial. Eu não vou falar sobre o sábado, eu não vou me deter sobre isso, apesar de tocar nesse assunto, nos detemos na última exposição. Aqui eu vou tentar relatar pura e simplesmente o fato ocorrido, tirando algumas aplicações no decorrer do texto, no decorrer da exposição. E ao final eu vou fazer uma conclusão, tirar uma lição de tudo que nós temos visto no texto, vamos ver nos textos de hoje e que vimos nos textos anteriores com relação à religiosidade presente na vida de um homem. Diz assim a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado, conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Marcos, com esse episódio, ele conclui as histórias de conflito iniciadas em Marcos capítulo 2, verso 1. Conflito entre Jesus e os fariseus. E em cada história dessa, Jesus está registrando um curso soberano, livre das normas daquela sociedade e da expectativa dos mestres da lei. Aquela sociedade que se fundamentava, supostamente, na lei de Deus, dos fariseus e das suas interpretações rabínicas da Torá. A aliança de Deus é exclusiva com o evangelho que ele prega, que vai se dirigir aos pobres, e nós vimos o que essa palavra significa. Não significa somente pobre, pessoas financeiramente desprovidas, mas no contexto evangélico, qualquer um pode estar associado a essa descrição, aos pobres, aos necessitados e a pessoas proscritas por aquela religião. E é interessante porque o Senhor Jesus, ele define o seu ministério. E o seu ministério se volta para essas pessoas. Quando João Batista, da prisão, manda perguntar ao Senhor Jesus, aos seus discípulos, é ele que estava com seus discípulos, é tu que estava para vir ou havemos de esperar outro?
E a resposta do Senhor define o seu ministério. Ele diz assim: e de anunciar a João, Mateus 11, de 4 a 6. O que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E ele acrescenta: bem-aventurado, feliz é o homem que não achar em mim motivo de tropeço. A proclamação do Evangelho por meio dele ocorre em meio à resistência e à hostilidade. E nós vimos quanto mais o Senhor ia desenvolvendo o seu ministério, ia progredindo, a oposição ia aumentando. E a sua reputação diante desses homens, diante dos senhores da lei, dos mestres da lei daquela época, era de um blasfemador, Marcos capítulo 2, verso 7, amigo de pecadores, Marcos 2,16, um apóstata de costumes religiosos, no verso 18 do mesmo capítulo, e um transgressor do sábado, no verso 24, capítulo 2. E todos esses sentimentos contrários a Jesus, demonstrados por essas declarações, resultam em um contrato de como acabar com a vida dele. Por quê? Porque a partir daí os fariseus começam a conspirar com os herodianos para ver como poderiam matá-lo. E dentro desse contexto, que chega a ser um contexto poético, Jesus tem de continuar sua jornada a partir de agora pela sombra da cruz. O verso 1 e o verso 2 dizem assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Perceba aqui que Jesus está de novo na sinagoga, e a sinagoga era um lugar onde o culto a Deus, não o culto no templo, mas era feito por pessoas que não estavam ali em Jerusalém, que não podiam cultuá-lo. Então a sinagoga era um lugar onde o povo se reunia para ouvir a palavra do Senhor, para cultuar e fazer todo o seu serviço de adoração a Deus, menos os sacrifícios e as ofertas. Essas coisas só podiam ser feitas no templo. E ele está ali, e ele percebe, ou seja, ele vê um homem com as mãos mirradas. A ideia aqui é de um homem que tem uma mão deformada, seca e rígida. E havia uma expectativa dos fariseus que estavam presentes de que Jesus fizesse alguma coisa, curasse aquele homem para o acusar. E a expectativa deles era uma expectativa, vamos dizer assim, correta, no sentido de esperar que o Senhor se compadecesse, que tivesse misericórdia daquele homem ou de alguém nessa situação. Mas por que eles tinham essa expectativa? Porque ele já havia feito isso em dia de sábado, lá em Marcos capítulo 1, versos 21 a 28, nós vemos quando o Senhor Jesus cura um homem em possesso de espírito imundo. Ele cura também nesse mesmo dia, mas não na sinagoga, a sogra de Pedro. E diante desse momento em que o Senhor chega na sinagoga e tem aquele homem, a expectativa deles era: isso vai acontecer e nós vamos pegar ele. E o que é interessante no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, é que ele trabalha todo o tempo, de forma clara ou não, uma ironia. E a gente vê aqui, mais uma vez, essa ironia presente. As autoridades religiosas negam o direito de fazer o bem no sábado. E eles diziam que isso era violação desse dia. E por outro lado, no mesmo dia santo, eles tramam contra a vida de um homem, ou seja, do Filho do Homem, que é o Senhor do sábado. É você saber que você vai receber alguma coisa de alguém que com certeza você espera por causa do caráter daquela pessoa.
Por mais que isso seja uma verdade aqui, pela misericórdia, pela graça de Deus manifestada em Cristo, a perspectiva deles era uma perspectiva má. Jesus quebrava as tradições desses homens em relação aos sábados. Tradições essas que não estavam compatíveis com o espírito da lei de Deus. Ao passo que os fariseus e autoridades desse dia, que diziam guardá-lo, quebravam a lei com palavras vãs, tramando contra a vida de um homem inocente. E lá em Isaías, o profeta Isaías, quando fala da profanação do dia do Senhor, ele diz assim, Isaías 58:13, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Palavras vãs aqui são palavras fúteis, e nós poderíamos inserir nesse contexto todo e qualquer tipo de pecado que era cometido nesse dia. A nossa confissão de fé, o nosso catecismo, acho que mais precisamente, ele fala que pecar no dia do Senhor agrava. Por quê? Porque é um dia de salvação. É um dia de santidade. É um dia de graça, de perdão. Como nós vimos na última exposição, as regras do sábado poderiam ser suprimidas nesse caso aqui, em caso de perigo de vida. O que não era bem o caso aqui. Para nós entendermos mais ou menos o que está acontecendo, havia duas escolas rabínicas de interpretação nos tempos de Jesus. A escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Shammai, em sua interpretação, era mais restrita a respeito da observância do sábado. E esses homens, ou seja, esse tipo de influência era mais presente ali em Jerusalém. Enquanto que a escola de Hilel tinha um entendimento mais liberal quanto a essa e a outras observâncias, e era uma escola que predominava, os ensinos dessa escola predominavam ali naquela região, na Galileia. Mas percebam aqui, ambas escolas entendiam que qualquer ato de cura no sábado somente poderia ser realizado se a vida da pessoa estivesse em risco. Por quê? Porque os esforços em direção à cura de uma pessoa em dia do sábado eram considerados trabalhos e precisavam esperar até o fim do dia para serem executados ou concluídos. E a situação daquele homem não apresentava um mal que punha em risco a sua vida. Por isso não era considerado uma exceção no conceito deles as regras do sábado. É interessante quando você olha esse ambiente em que o Senhor Jesus agora se encontra ao chegar na sinagoga, e a expectativa daqueles homens, observando a Jesus, ele vai fazer alguma coisa. É como mais ou menos, guardadas as devidas proporções, é aquela pessoa, como diz a minha esposa, que vê alguma coisa, vê um perigo, aí vai ver o que está acontecendo. Fulano é assim. Ele não vai deixar de ir lá e ver o que está acontecendo, ou por curiosidade, ou porque quer ajudar. Essa era a expectativa daqueles homens com relação a Jesus. E percebam como o coração desses homens, desses homens representa um coração de pedra, um coração endurecido. Eles não toleravam a misericórdia e a graça de Deus sendo manifestada na vida das pessoas. Estavam mais preocupados com as suas tradições. Eu me lembro do que Davi fala quando aponta a temporária felicidade dos perversos, lá no Salmo 33, 37, 32, que diz: o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Era isso mesmo que eles estavam fazendo. Como foi que o Daniel, olha, nós não vamos poder acusá-lo com relação à nossa lei, porque ele é um homem, vamos procurar na lei dele alguma coisa que se confronte com a lei dos homens. Porque nós sabemos que ele é um homem que teme
ao Senhor. Eles estavam certos de que o Senhor agiria com misericórdia para com aquele homem. E percebam o que nós estamos vendo aqui. Jesus olha para esses homens e vê o mal no seu coração, o mau intento no seu coração. Aqueles homens queriam ver se o Senhor Jesus iria curar aquele homem em dia de sábado para acusá-lo pela prática desnecessária da terapia medicinal naquele dia. Mas percebam a vileza e o coração desses homens. Nós olhamos essa situação e pensamos assim, dentro da cabeça deles, né? Se assim for possível, um médico que fosse curar uma pessoa em ocasião de uma enfermidade para a morte, o que ele faria? Ele iria aplicar remédios, ele iria operar usando instrumentos e outras coisas, mas que exigiriam um esforço de quem está curando ou tratando de um doente. E o que Jesus faz? Ele apenas com uma palavra, uma simples palavra, curava a enfermidade daquele homem. Nem assim consideravam esse caso como uma exceção. Jesus não fez nenhum esforço para curar aquele homem. Mas veja o que a narrativa vai nos dizer. O Senhor Jesus disse àquele homem daquela mão, vem para o meio. E aí ele começa a interrogar os seus ouvintes, quando ele diz assim, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. A atitude de Jesus ao curar esse homem, mais uma vez, é uma atitude de confronto com a realidade que eles viviam em suas tradições. Matthew Henry, ele diz que o procedimento de chamar o homem ao centro era para despertar nas pessoas a compaixão por aquele homem e para que eles pudessem se envergonhar de considerar sua cura uma violação, um crime. E aí ele está apelando para as consciências das pessoas presentes ali. E quando eu estava visualizando esse quadro no texto, veio à minha mente rapidamente uma relação, e aqui é o Evangelho, com a pregação da palavra, com a proclamação da palavra, com o Evangelho, com as verdades do Evangelho. Como a mensagem do Evangelho é confrontadora, e essa foi a atitude do Senhor Jesus ao chamar aquele homem à frente. Ele queria que as pessoas vissem o estado daquele homem e se compadecesse dele. E a mensagem do Evangelho tem esse caráter também de confrontar. Ela é colocada diante de nós para que possamos perceber a cegueira em que vivemos. Por isso ela ofende aos que não estão dispostos a reconhecer a graça, a santidade, a misericórdia de Deus no seu próprio pecado. De abrir mão diante daquela realidade, de suas concepções erradas, diante da graça de Deus demonstrada pela pregação do Evangelho. Era isso que Jesus estava fazendo ao chamar aquele homem para o centro da atenção de todos. Eles deveriam olhar a situação desse homem e serem confrontados e se compadecerem dele, como Cristo se compadeceu. Mas nesse momento o Senhor faz uma pergunta interessante. Ele diz assim para esses homens, porque sabia o que estava passando na cabeça de cada um deles ali. Sabia, e o texto de Marcos mostra alguém que faz um relato de uma testemunha, né, de alguém que ouviu foi Pedro, né? Muito próximo do Senhor Jesus. E ele faz uma pergunta ao seu público. E a primeira pergunta de Jesus se refere à cura daquele homem deficiente. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? A lei dizia que se não fosse alguma coisa que pudesse, vamos dizer, há uma necessidade
cara vai morrer naquele momento, então vamos tratá-lo. Se não fosse isso, podia esperar. Uma enxaqueca, por exemplo, né? Ou uma sinusite. Vamos esperar. Espera amanhã. Ou espera o final do dia. Mas a Escritura está dizendo aqui claramente: é lícito nos sábios fazer o bem ou fazer o mal. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que para Jesus a necessidade humana representa um imperativo moral. É uma prioridade. Uma necessidade como essa. Até mesmo no dia do Senhor. James Edward, ao comentar o livro de Marcos, diz que onde um bem precisa ser feito, não pode haver neutralidade e deixar de fazer o bem, contribuir para o mal. Então, queridos, dessa forma, não só era permitido curar no sábado, mas também correto. Quer esteja de acordo com o que é legal ou lícito, quer não esteja. Essa era a situação que se apresentava ali. E eles ficam em silêncio. A Escritura diz que eles ficaram em silêncio. Eles não tiveram resposta. O silêncio desses homens diante daquela situação de deficiência, que provavelmente, em especial naquele tempo, levava o homem à pobreza e à miséria. Era isso que uma deficiência causava naquele tempo, muito mais do que é hoje. Eles se calam. E sabe o que a gente vê aqui? A gente vê aqui implicitamente que a falsa religião não dá uma resposta à injustiça, ou seja, fazer o bem ou não, salvar a vida ou tirá-la, se omitir diante de uma situação em que você pode trazer conforto e alívio para alguém em situação de necessidade, não representa piedade alguma, muito menos santidade. Atentar então contra a vida de alguém mostra claramente a perversidade do coração de um homem. As autoridades religiosas estão diante da necessidade daquele homem, que eles deveriam ter se compadecido dele no momento em que o Senhor Jesus o traz para o meio, e que eles sabiam que ele seria curado. O silêncio deles é evidência de que para eles a religião nada mais é do que um cumprimento de estipulações. Falta o principal: justiça, misericórdia e fé. É isso que o Senhor Jesus fala lá ao criticar os fariseus. Mateus capítulo 23, versos 23. E geralmente esse tipo de religião ou de religiosidade, ela se torna inimiga da necessidade dos homens. Porque, em primeiro lugar, olha os homens com desprezo. E olha aquele que é seu igual, como se estivesse abaixo dele. Veja aqui como está claro isso. Como está claro, não somente os profetas, mas os salmos. De uma certa forma ele fala: não existe religiosidade sem um coração transformado. Não existe ritual, não existe cerimônia, não existe hábitos, religiosos, sem um coração transformado. Veja o que diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Esse tipo de religião, de ritos e cerimônias, uma religião legalista. E legalista não é o que segue a lei, é o que deturpa essa lei, na desculpa de cumpri-la. Pode muito facilmente estar separado da necessidade humana, de qualquer movimento de piedade em favor do próximo. Matthew Henry faz um comentário interessante desse trecho.
Ele diz assim: observe que são realmente obstinados na sua infidelidade aqueles que, quando não podem dizer nada contra uma verdade, não dirão nada a favor dela, e quando não podem mais resistir, ainda assim, não se rendem. São orgulhosos, isso digo eu. Perceba a situação aqui desses homens. Eles estavam dispostos a tolerar a condição lamentável de outro ser humano e ainda usar essas coisas contra Jesus. Perceba que eles estão usando pessoas para os seus intentos maliciosos. Jesus não usa pessoas, quer sejam poderosas, quer sejam impotentes, fracas, para propósitos encobertos, escusos, mas eles faziam isso. Para Jesus, o verdadeiro evangelho é bem diferente da religiosidade que eles desenvolveram com as suas tradições. Por quê? Porque o evangelho trata da disposição do coração. De um coração aqui, nesse contexto, que não podia ficar inabalável diante do sofrimento e da necessidade de um homem. E aí, quando nós olhamos para esse quadro, nós vamos ver que a religião e a teologia devem servir para a vida prática. As questões da ortodoxia teológica, do comportamento moral, não podem ser respondidas de forma abstrata, mas por meio de uma resposta concreta ao chamado de Deus na vida de alguém, bem como uma resposta concreta às necessidades dos nossos irmãos. É dessa forma que o Evangelho se manifesta. Ele contamina a sua vida e a vida daqueles irmãos que estão ao seu redor. Quando ele diz assim, salvar a vida ou tirá-la, o Senhor está atingindo o coração daqueles homens, porque essa era a intenção deles. Esse silêncio diante das perguntas feitas por Cristo àqueles homens era acusador. Ele expõe aos próprios olhos deles, de maneira inequívoca, o intento mal dos seus corações ao fazer esse tipo de pergunta, e isso devia comovê-los, mexer com o seu coração. Lucas capítulo 6, verso 8, também narrando esse mesmo fato, ele diz assim: mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, a pergunta do Senhor Jesus vai no fundo, no mais fundo do coração daqueles homens. E mais uma vez nós podemos tirar uma lição daqui. Mais uma vez nós percebemos aqui que quando o Evangelho evidencia o pecado de homens impenitentes, o que eles fazem? Eles fazem odiar a luz que estão recebendo. Uma obra tão maravilhosa deveria ter despertado a fé neles. Mas em vez disso, os fariseus que se alegravam com oráculos do judaísmo se voltam contra ele, contra Cristo. E no dia do Senhor, no dia dele, estavam pecando gravemente contra esse dia e contra o Senhor dele. Pois eles estavam maquinando mal em seus corações. Eles sim estavam violando o dia de sábado. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6, chamando o povo ao arrependimento, em uma situação bastante semelhante, ele diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Sabe o que significa? Que a nossa religiosidade, aquilo que nós fazemos, os hábitos religiosos que nós temos, não valem de nada quando o nosso coração não está no Senhor. Quando nós não estamos fazendo isso com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso fervor. Por isso, a sua indignação, verso 5, olhando ao redor, indignado, e conduz com a dureza do coração daqueles homens. E perceba que a indignação do Senhor Jesus, a sua ira, se manifesta
aqui na misericórdia a esse homem. Eles tinham um coração endurecido, empedernido, diante de uma situação que eles deveriam se compadecer, diante de seu próximo, diante de seu próprio pecado contra Jesus, na intenção de tirar-lhe a vida. Esse vocábulo é interessante, olhando, indica uma expressão breve e poderosa. E eu me lembrei dos olhos do Senhor que estão em todo lugar. E, em geral, no Evangelho de Marcos, essa expressão é seguida de um pronunciamento. É o que o Senhor faz, estende a mão. Em meio à dureza do coração dos homens, a misericórdia de Deus se manifesta. A Escritura vai dizer aqui que ele está indignado e condoído. A descrição aqui é que Jesus está demonstrando isso com as suas feições. Isso está claro nos seus olhos. E essa seria aqui a mesma indignação que Deus teve com o povo no deserto, pelo mesmo motivo, a dureza do coração deles. E eu gostaria de apresentar ou mostrar para vocês, melhor dizendo, como a Escritura descreve essa dureza de coração, esse sentimento que esses homens estavam ali produzindo em seus corações e que era observado com os olhos daquele que olha todas as coisas, os olhos como chama de fogo. A dureza de coração é descrita como uma cegueira e surdez para não ver nem ouvir. Isaías 42, verso 18 a 20. Veja o que a Escritura vai dizer. Esses aqui são lamentos do profeta pela cegueira espiritual do povo. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver quem é cego, como o meu servo, o surdo, como o meu mensageiro a quem envio. Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tenhas os ouvidos abertos. Nada ouve. A dureza do coração é representada por um olho que não quer ver e um ouvido que não pode ouvir. Veja Isaías capítulo 6, verso de 9 a 10. Esse era o chamado do profeta que iria pregar, mas não seria ouvido. Diz assim, Isaías 6, de 9 a 10. Então disse ele: vai, diz este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. A dureza do coração faz com que o homem veja e ouça a verdade, e mesmo assim permanece contrariado. Mateus capítulo 13, 14 e 15. Veja o que ele diz: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Percebam que o motivo da cegueira deles é a própria cegueira. A própria cegueira é o motivo da cegueira deles. Porque o coração deles está endurecido, de mau grado ouviram. Por isso fala por parábolas, para que não vejam e não ouçam, nem entendam. Existem duas formas de convencimento. Se a gente pode dizer assim, na minha definição: o convencimento pelo puro convencimento. Eu não estou convencido, mas sei que isso é errado e certo eu vou fazer.
E existe aquele convencimento da alma, que você está realmente convencido, independente dos resultados, das consequências. Perceba aqui a dureza do coração dos homens. Porque um homem natural, ele pode se convencer, apesar de não aceitarem nem querer, ele pode se convencer, determinada coisa não pode ser feita. Se não tivesse instrumentos na sociedade para proibi-la, ele faria. E é interessante porque quando a gente sabe, né, falando do relacionamento pai com filho, né, eu já fui filho e fui pai, eu ainda sou, né, mas não estou lidando com os meus filhos diretamente. E aí você como filho, teu pai fala uma coisa, você não gosta. Você não quer, mas você faz. E às vezes você vê teu pai falando e tal, e aí você fica assim, poxa, eu queria ver como o senhor. Eu queria realmente entender isso como o senhor está falando. Mas eu não entendo. Mas eu vou acatar assim mesmo. Por que a nossa relação com Deus não é assim também? Porque a gente vê a nossa necessidade, a gente não está convencido, mas a gente sabe que é verdade, por que a gente não ora? Senhor, convence de dentro para fora, age no meu coração, principalmente porque nós sabemos que a nossa natureza é pecaminosa. Nós não nos conformamos facilmente à vontade de Deus. Nós somos como aqueles discípulos do Senhor Jesus, necessitados de coração, mas nós temos consciência disso. E nós sabemos como essas coisas podem mudar. E como é que isso pode mudar? Como é que um coração duro pode se tornar um coração amolecido? Pedindo àquele. Pedindo ao Pai. Quantas vezes você teve a necessidade de orar, pedindo que o Senhor ministrasse perdão na sua vida? Porque um irmão fez alguma coisa contra você e você não está conseguindo perdoar. Quantas vezes você fez isso? Você sabe que você tem que perdoar, mas aquilo atingiu a tua alma de tal forma, não necessariamente pela gravidade, mas pela traição, pelo inesperado. Muitos pais, né, não se sentem assim com seus filhos. Eu não esperava isso de você. E aí não perdoam. Aonde a gente vai buscar isso? Eu sei que eu preciso perdoá-lo, e eu quero perdoar de coração, mas eu não consigo. E o que a gente faz? A gente coloca o nosso joelho no chão, ora ao Senhor, e a partir de agora age com perdão na vida deles. É assim que Deus age. E é assim que nós devemos agir. A dureza do coração desses homens fez com que os sentidos deles ficassem embotados de tal forma que, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. A ideia aqui da dureza do coração significa um estado de mente insensível, uma percepção obstruída por uma obstinação. E o que isso deixa Jesus também bastante entristecido, não só irado, mas entristecido. Perceba como a ira de Deus ela representa a sua santidade, a sua benevolência. Porque, como ele diz, até a terceira e quarta geração, e abençoa até 1000.
gerações. O Senhor é misericordioso, até mesmo na sua ira. Não foi isso que Abacuque pediu ao Senhor? Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Ele se entristece. Isso é o que significa a palavra condoído. Alguém profundamente triste. E aqui no caso, pela insensibilidade deles com relação ao bem-estar de uma pessoa e a própria pessoa de Cristo. Eles estavam valorizando mais as suas tradições ritualísticas do que o bem-estar do próximo. Eram completamente diferentes ao sofrimento daquele homem. E cegos, completamente cegos em relação a Cristo. James Edward nos diz que o maior inimigo do amor e da justiça divinos não é a oposição nem a malícia, mas a dureza do coração e a indiferença pela graça divina. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim: o pecado que ele visava era a dureza de seus corações e a sua insensibilidade, a evidência dos seus milagres e a sua determinação inflexível de persistir na crença. Eles estavam insensíveis diante das poderosas ações de Deus, diante das obras de Deus. Por isso, quando eles pedem um milagre, Senhor, faz um milagre, a gente crê. É como se eles tivessem: eu já fiz tanta coisa, não vou fazer mais nada. E aí Matthew Henry, continuando, ele diz assim: nós ouvimos o que é dito indevidamente, vemos o que é feito indevidamente, mas Cristo olha para a raiz da amargura no coração do homem, a sua cegueira, a dureza. E aí ele manda que esse homem estenda a mão para ser curado. E duas coisas me chamam a atenção aqui nesse evento. Primeiro, a atitude de Jesus curar aquele homem, apesar da oposição desses líderes religiosos. Veja o que ele falou em Cafarnaum, que ele não pôde fazer nenhum milagre, porque as pessoas não tinham fé. E aí os incautos acham que o milagre depende da fé. Mas a questão ali é porque as pessoas não criam nele. Não criam diante de tudo que ele estava fazendo e quem ele era. Então não adiantava fazer nenhum milagre ali, porque os milagres, eles estavam atrelados à fé. Eram confirmações da pessoa de Cristo. Por isso que aquelas pessoas iam ao Senhor, porque sabiam que ele podia curá-los. Ou como aquele homem que demonstra sua fé completa: se for da tua vontade, se queres. Que fé é essa? Que independente dos resultados, eu continuo confiando no Senhor. Nós estamos passando aí, graças a Deus está passando por um surto, de bronquiolite, e muitas crianças, como a minha neta e a minha sobrinho neto, e outros também. Teve mais um que foi muito grave, o Davi, muito grave. Eles podiam ter morrido. E sabe qual é a minha palavra para esses pais? Confiem no Senhor. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo confiem no Senhor que pode curá-los. Confiem na direção que Deus pode dar diante da situação. Porque essas crianças não poderiam não estar aqui hoje conosco. E a misericórdia, a graça de Deus, não mudaria a vida desses servos. Ela continuava sendo a mesma. Só que eles, em caso de Pedro, eles estavam entendendo que a melhor vontade de Deus, mesmo que eu não compreenda, é que agora essas crianças estejam com o seu verdadeiro Pai, que é Deus. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas essa é a fé, essa é a confiança.
Veja o que Davi fez com seu filho. Ele foi buscar aquele única pessoa que poderia tirar aquela criança daquela situação. E ele se entristece, ele ora, ele clama, ele chora, ele jejua. Ele confiou em Deus até o fim, porque sabia que Deus poderia fazer com que seu filho vivesse. Mas essa não foi a vontade dele. E o que ele faz? Ele lava seu rosto, levanta e glorifica a Deus. E as pessoas não entendem. Se ele está assim, uma criança morta, quase morta, se ela morrer, como é que ele vai ficar desesperado? Não, ele não vai ficar desesperado, ele vai ficar triste, ele vai ficar entristecido, né? Ele vai lamentar, entenda, lamento e choro aqui, não murmurar a morte do seu filho. Mas ele vai estar inteiro, porque ele confia no Senhor. E é isso que nós estamos vendo aqui. Esse homem confia em Deus. É esse momento, apesar de não estar claro, e aí Jesus decide agir, independente da opinião daqueles ali presentes, e agir de tal forma a receber as consequências pessoais advindas desse ato, a rejeição daqueles homens. Eu queria fazer aqui uma aplicação a isso, com relação a isso. Nós, crentes, não devemos nos importar com o que os outros dizem a respeito de nós e das nossas ações quando estamos seguindo o caminho da justiça. Não interessa. Se estamos fazendo a vontade de Deus, não interessa o que os outros dizem e nem as suas consequências. Nós vamos de bom grado aceitá-las, porque essa é a vontade de Deus. Uma outra coisa que chama a nossa atenção aqui nesse verso, eu já citei, e não está em evidência, é a fé desse homem. Ele se expõe ali a Jesus, diante de Jesus para ser curado. Marcos descreve a fé sem usar uma palavra aqui. E aí, nós entendemos esse contexto que eu acabei de explicar de fé. Girava em torno da fé em Cristo, no Salvador, na pessoa dele. E ele estende a mão e imediatamente sua mão foi restaurada. E James Edwards diz que a fé não é uma aposta particular e privada, mas um risco público de que Jesus é digno de confiança quando não se pode confiar em nenhuma outra esperança. O que deveria acontecer nesse momento? Eles ficarem admirados, com os corações movidos para Cristo. Por quê? Porque algo milagroso aconteceu, que prova que ele, no mínimo, é um enviado de Deus, apesar de nenhum homem da terra fazer o que ele faz. Mas qual é o desfecho disso? O desfecho diante de todas aquelas coisas é que os fariseus se retiram da sinagoga. Agora eles estão irados. E veja a diferença da ira de Deus da ira do homem. A ira de Deus, ela é acompanhada da sua misericórdia. A ira do homem é implacável. O texto diz aqui que eles se retiraram, estavam conspirando. Lucas capítulo 6, verso 11, ele diz assim: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a respeito de Jesus. O fato de um aleijado ter sido curado de sua deficiência não afeta esses homens, muito menos eles se sentem felizes por ele. O milagre operado por Jesus não inclina o coração desses homens para o Senhor que realizou tamanha obra. Pelo contrário, eles saíram irados e irritados, porque o seu tradicionalismo sofreu uma derrota humilhante e agora eles tramem para tirarem a vida de Jesus.
E aí Matthew Henry entra dizendo o seguinte, que os que sofrem por fazer o bem, as obras de Deus, apenas sofrem como o seu mestre. E olha mais uma vez a ironia aqui no texto. Esses homens diziam não se misturar com o povo porque eram pecadores. No momento anterior, eles estavam criticando o Senhor Jesus porque ele estava comendo com pessoas, com publicanos e pecadores que estavam ouvindo o Evangelho. Mas agora eles se aliam aos herodianos. Quem são os herodianos? É um grupo político ligado à família de Herodes. Eles eram de origem grega, eram homens mundanos e impuros. Mas eles se juntam. E William Hendricks vai dizer que essa é uma coalizão de falsos santos e homens sacrílegos. Por quê? Porque para eles qualquer coisa valia a pena para se livrarem de Jesus. Eles tramam. E há uma coisa interessante aqui. A inclusão dos herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram um partido político. E aqui nós temos um aviso antecipado que a oposição de Jesus não era somente religiosa, mas também política. Quem acha que religião e política estão em polos distintos se engana profundamente. Porque as duas tratam da mesma realidade do homem, do bem-estar do homem. Só que a política visa o bem-estar físico. O Evangelho visa o bem-estar físico e o bem espiritual visa o homem como um todo. Fechando aqui a nossa exposição, gostaria que vocês observassem aqui no relato de Marcos a autoridade de Jesus comum aqui, presente em cada uma dessas 5 histórias aqui apresentadas, do capítulo 2 ao verso 1. E que autoridade é essa? Primeiro, perdoar pecados. Depois, comer com pecadores e publicanos. Depois, abstendo-se do jejum, suplantando o sábado e curando nesse dia. E, paralelamente a essa autoridade de Jesus, a oposição está crescendo também. Começa com uma acusação silenciosa, que nós vemos lá no capítulo 2, versos 6 e 7, intensificando com um questionamento nos versos 16 e 24 do mesmo capítulo, concluindo no capítulo 3 com uma trama. Percebam, o Evangelho do Senhor avança e a oposição corre paralelamente. Quando eles começam a perceber o que esse homem está fazendo, ele está mexendo com as nossas estruturas. E para manter esse status quo, o que eles fazem? Precisamos eliminá-los. Quanto maior a oposição a Jesus, maior a autoridade que ele estava revelando. E a autoridade do Senhor Jesus, ela tanto representa a presença próxima e útil de Deus na pessoa dele. Porque cada vez que ele avança e a sua autoridade é revelada, cada vez mais, inegavelmente, pode-se dizer que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Veja que essa autoridade representa a presença de Deus na pessoa de Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Era uma pedra fundamental que se tornou pedra de tropeço para aqueles que se consideravam construtores. Eles rejeitam a pedra que dá fundamento àquela construção. Como diz lá 1 Pedro, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser pedra fundamental, a pedra de esquina. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Essa expressão aí, pedra fundamental, significa base sólida de um edifício na antiguidade
para se chegar à altura programada. Ou seja, sem Cristo não há como a igreja crescer, sem Cristo não há sustentação, não há fundamento. Ele é a pedra fundamental. É por meio dele que vem o crescimento. Nada que for construído a partir dele permanece. Eu gostaria de concluir, queridos, chamando a atenção de vocês nesses dois versos para a religiosidade que nos é apresentada aqui, de certa forma na pessoa de Cristo, porque ele é o fundamento da religião verdadeira. Mas esses homens, uma religiosidade que não se fundamenta no coração, faz isso que nós estamos vendo aqui. Que se preocupa mais com o exterior do que com o homem interior. E é isso que o legalismo faz com uma pessoa que coloca as suas leis e tradições humanas acima de Deus e dos homens, acima de Deus porque amam outras coisas que não a Deus, e acima dos homens porque lhes priva a misericórdia, a compaixão e o serviço. Por isso vão faltar para homens assim piedade, misericórdia e justiça. Quando o nosso coração não é alvo de nossa religiosidade, nos tornamos assim hipócritas. Quando não percebemos que o nosso coração é mau e que precisa ser transformado pela graça de Deus, estamos distantes do verdadeiro Evangelho. Jesus está preocupado com o que fazemos, mas muito mais com quem nós somos. Quando o nosso fervor religioso não representa um profundo anelo do coração, um profundo desejo de agradar a Deus, mesmo que desagrade a nós mesmos, nossos desejos pecaminosos, a nossa religiosidade não passa de uma cortina de fumaça que esconde um coração endurecido. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quando ressuscitou, no caminho de Emaús: honestos de coração, para querem tudo que os profetas disseram, e foi relatando tudo aquilo que os profetas falaram a respeito dele. E quando eles estavam para chegar num determinado lugar, eles convidam aquele homem a segui-lo. Vamos ver comigo, vamos fazer uma refeição, sei lá, alguma coisa assim, provavelmente. E de repente o Senhor desaparece. E aí eles percebem. Eles dizem assim: não nos ardia o coração. A verdadeira fé arde o coração. A palavra de Deus deve arder o coração dos homens. A pregação do Evangelho deve mexer com as nossas bases. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Começou a expor a Escritura. Eu quero dizer para vocês, a exemplo desses homens, que somos insensíveis diante das coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Se nós não conseguimos ver Deus por trás de todas as coisas e lançar a nossa confiança em Deus da mesma forma que aquele homem lançou, a nossa religião vai se tornar pó, ou melhor, a nossa religiosidade não vale de nada. E o que eu devo fazer? Peça a Deus isso. As igrejas pentecostais, elas queriam forçar alguma coisa que vinha somente de Deus. A falsa religião, eu estou dizendo que as igrejas pentecostais são falsas. Nós temos muitos irmãos pentecostais. E muitas denominações pentecostais são falsas. Mas a falsa religiosidade, ela propõe isso. Eu não estou sentindo nada. Então vamos criar um ambiente para sentir. Então vamos colocar
joelhos no chão, sem que ninguém saiba. E vamos pedir para que a palavra de Deus toque no nosso coração. Para que eu possa ser movido por essa, sensibilizado por essa palavra. Para que eu veja Cristo como esses homens viram, mas não seja como eles, mas como os discípulos de Jesus. Como aquele cego, Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como muitos gentios, como aquela mulher sírio-fenícia, aquela mulher adúltera, se ajoelha aos pés de Cristo, porque reconhece que Ele é o Senhor das suas vidas. Que o Senhor esteja nos dando um coração transformado. E isso ninguém pode produzir. Somente o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Senhor Deus, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus, para as nossas vidas, Pai. Nos faz, Senhor Deus, servos atentos e sensíveis à tua voz. Amolece o nosso coração, Pai. Faça com que a nossa devoção venha do profundo do nosso coração e que ninguém necessariamente precise ver isso. Por mais que isso seja evidente na vida do verdadeiro servo de Deus. Fica com o teu povo, Pai, o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.